Agora respire fundo. E se eu te dissesse que as eleições que paralisam nações, os debates acalorados que dividem famílias e as manchetes escandalosas que capturam nossa atenção não são de fato o verdadeiro motor da história, e se tudo isso, o que consideramos o auge do poder humano, fosse apenas a superfície turbulenta de um oceano profundo governado por uma vontade soberana e inabalável, desde a aurora da criação até este exato momento, Deus sempre deteve as rédeas da história humana. Ele nunca renunciou à sua autoridade nem por um único segundo. Nações se ergueram e caíram. Reinos floresceram e ruíram. Impérios vieram e se foram, e líderes surgiram e desapareceram. Mas nada disso jamais foi por acaso. O que frequentemente interpretamos como manobras políticas, ciclos eleitorais ou mudanças na opinião pública são, na verdade, os capítulos de uma orquestração divina se desdobrando. O céu vê muito além da urna de votação. Onde nós percebemos campanhas e debates, o céu enxerga propósito julgamento e a mão cuidadosa da providência. A Escritura nos diz, de forma clara e repetida, é Deus quem levanta reis e é Deus quem os derruba. Cada governante, seja ele justo ou rebelde, senta-se em seu trono pela permissão ou pela intenção do Todo-Poderoso. Alguns são designados para pastorear e abençoar. Outros são colocados no lugar para expor, para corrigir ou para julgar. De qualquer forma, é Deus quem nomeia, não o homem. Isso deveria humilhar cada crente e fazer com que cada um de nós pausasse e perguntasse com um coração sincero: Senhor, o que Tu estás dizendo neste momento da história? O que Tu estás fazendo através desta pessoa, deste tempo, desta tensão? Quando consideramos figuras como Donald Trump, precisamos nos mover para além das lentes partidárias e da reação emocional. Não estamos meramente observando uma figura política. Estamos testemunhando uma peça da grande e soberana narrativa de Deus se desenrolar diante de nossos olhos. Antes de mergulharmos fundo na revelação de hoje, um pedido rápido. Se você sente em seu espírito que estamos vivendo em tempos proféticos decisivos, comente com a palavra desperta aqui embaixo. E garanto a você, fique até o final, pois o que será revelado hoje tem o poder de abalar as fundações da sua percepção. As Escrituras nos dizem clara e repetidamente: é Deus quem levanta reis e é Deus quem os derruba. Todo governante, seja justo ou rebelde, ocupa seu trono pela permissão ou intenção do Todo-Poderoso. Alguns são designados para pastorear e abençoar. Outros são colocados para expor, corrigir ou julgar. De qualquer forma, é Deus quem nomeia, não o homem. Como está escrito em Daniel 2, versículo 21, ele muda as épocas e as estações, depõe reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Isso deve humilhar cada crente e nos levar a pausar e perguntar com corações sinceros: Senhor, o que estás dizendo neste momento da história? O que estás fazendo por meio desta pessoa, deste tempo, desta tensão? Ao considerar figuras como Donald Trump, devemos ir além das lentes partidárias e das reações emocionais. Não estamos apenas
observando uma figura política. Estamos testemunhando um pedaço da história soberana de Deus se desenrolando diante de nossos olhos. Alguns o veem como um protetor da liberdade religiosa, um defensor de valores morais e conservadores, um homem que lutou para restaurar a verdade em uma cultura de concessões. Outros o veem como uma fonte de divisão, um homem com inconsistências morais, cuja liderança gerou controvérsia e confusão. Mas a verdade não é determinada pela opinião pública ou pela preferência política. Ela é definida pelos propósitos de Deus. E se Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Donald Trump ascendesse, caísse e talvez até ascendesse novamente, a questão com a qual devemos lutar não é simplesmente o que as pessoas pensam, mas sim o que Deus está fazendo. Isso não é novo. Já vimos isso antes. Volte aos dias do Antigo Egito. Deus levantou o faraó, não porque o faraó o honrasse, mas porque por meio dele, Deus mostraria seu poder incomparável. O Senhor declarou em Êxodo 9, versículo 16, "Mas eu te mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar-te o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra." Depois, houve Nabucodonosor, rei da Babilônia, um governante pagão, que apesar de seu orgulho e crueldade, foi chamado de meu servo por Deus em Jeremias 25, versículo 9. "Eu enviarei todos os povos do norte, declara o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus habitantes e contra todas as nações ao redor." Ele foi usado para trazer julgamento sobre Israel. Antes de começar, deixe um like se você está animado com este vídeo e comente para mostrar que está com a gente. Ou considere Ciro, o monarca persa, que embora não conhecesse o Senhor pessoalmente, foi instrumental para libertar o povo de Deus do cativeiro. Como diz Isaías 45, versículo 1, "Assim, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro, para subjugar nações diante dele e para desarmar reis." Esses não eram homens piedosos, segundo padrões humanos, mas ainda assim foram instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. O padrão, ao longo das Escrituras, é inegável. Deus não exige que um homem seja justo para cumprir um propósito justo. Ele usa quem escolhe. Ele não está limitado pelo caráter do vaso. Ele está vinculado apenas à sua própria fidelidade. Então, e quanto a Donald Trump? Será que Deus está usando alguém que carrega um passado cheio de falhas, orgulho, controvérsias e confrontos? Será que um homem assim pode ainda fazer parte do plano redentor maior de Deus? Sim, sem dúvida sim, porque Deus pode usar qualquer um. Mas aqui precisamos ser extremamente cuidadosos. Muitos cristãos caem em uma armadilha perigosa. Eles confundem o uso de uma pessoa por Deus com a aprovação de Deus por essa pessoa. Mas o fato de alguém deter poder ou até defender alguns ideais cristãos não significa necessariamente que Deus está satisfeito com essa pessoa. Ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado por Deus. Por isso, o discernimento é importante. Por isso, devemos permanecer ancorados na palavra, não em personalidades. Somos chamados a ser vigilantes sábios,
e espiritualmente despertos, não influenciados por carisma, nem distraídos por autoridade terrena. Não confundamos influência com santidade ou força política com favor espiritual. No final, os propósitos de Deus prevalecerão. E a única questão que resta é esta: teremos olhos para ver o que Ele está fazendo ou perderemos isso porque estávamos focados demais no homem em vez da mensagem que Deus está enviando por meio dele? Pode muito bem ser que Deus, em sua sabedoria soberana, não esteja apenas usando certos líderes para avançar uma agenda política, mas para testar o coração de uma nação, para refinar a alma da igreja e para despertar a consciência dos crentes individuais. Este não é o momento de exaltar cegamente um homem. Não importa quão forte ou ousado ou persuasivo ele pareça. Pelo contrário, é o momento de abrir nossos olhos espirituais e perguntar: Senhor, o que estás fazendo por meio deste homem? O que estás revelando para nós? Às vezes, Deus não dá a uma nação um líder como recompensa. Às vezes, Ele dá um líder como um reflexo, um espelho erguido para revelar o que a nação realmente valoriza, o que escolheu adorar, o que esteve disposta a comprometer por poder. As Escrituras nos lembram que quando Israel exigiu um rei para ser como as outras nações, não foi um momento de clareza espiritual, mas de rebelião. E assim, Deus lhes deu Saul. Ele era alto, impressionante e carismático. Tinha a aparência certa. Conquistou seus corações com confiança e eloquência. Mas por baixo da superfície, Saul era orgulhoso, impulsivo e espiritualmente falido. Ele não obedeceu à voz de Deus, como lemos em 1 Samuel 15, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em obedecer à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E, no entanto, Deus permitiu que ele governasse. Não porque Saul era a resposta, mas porque o povo havia rejeitado Deus como seu verdadeiro rei. Será que Donald Trump não é a solução, mas o holofote? Será que por meio de sua ascensão e reinado através do conflito e da controvérsia, Deus não está apontando para uma solução política, mas expondo algo mais profundo, a condição da igreja americana, a alma de uma nação? Não devemos ser ingênuos. Só porque alguém cita as Escrituras ou fala na linguagem da fé, não significa que anda no temor do Senhor. A Bíblia nos adverte claramente em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A decepção raramente é óbvia. Nem sempre parece sombria ou maligna. Às vezes parece patriótica. Às vezes soa moral nobre e ousada. Mas apenas aqueles que caminham intimamente com Jesus, que são íntimos de sua voz, enraizados em sua palavra, serão capazes de discernir se um líder está sendo usado por Deus para restauração ou para julgamento. Estamos vivendo em tempos proféticos. O mundo ao nosso redor ecoa com sinais que não são apenas políticos. São espirituais. Cada manchete, cada veredicto dos tribunais, cada mudança no governo e na cultura está sussurrando algo que o Espírito de Deus já está falando à sua igreja. Desperta. Discerne a hora. Não coloque sua confiança em príncipes, em homens mortais que não podem salvar.
O salmista declarou isso em Salmos 146, versículo 3. E isso permanece verdadeiro hoje. Nossa esperança não está em Washington ou em um homem com influência, mas no nome do Senhor nosso Deus. Se de fato Donald Trump foi levantado nesta hora, o propósito não é para a igreja exaltá-lo. O propósito é para a igreja examinar a si mesma, olhar para dentro, confrontar o que tomou o trono de nossos corações. Uma das tendências mais devastadoras na igreja moderna é a crescente inclinação de trocar a glória de Deus pela excitação da política. Estamos testemunhando uma geração de crentes que está mais energizada em defender uma figura política do que em declarar o nome de Jesus. E isso deve nos entristecer. Isso deve nos despertar. Deus nunca chamou seu povo a comprometer seus corações a um homem, não importa quão magnético, eloquente ou aparentemente justo ele pareça. E, no entanto, o que estamos testemunhando é uma mudança perturbadora. A lealdade de muitos crentes a Donald Trump começou de forma sutil a ofuscar sua lealdade a Jesus Cristo. Isso não é apenas uma questão de opinião ou preferência, é uma questão da alma. Não se trata de apreciar as políticas do homem ou respeitar seu estilo de liderança. Trata-se de algo muito mais profundo, algo espiritual, algo eterno. Quando um homem é mais elogiado no santuário do que o Salvador, quando seu nome é elevado mais nas conversas do que o nome de Cristo, quando somos mais rápidos em defender seu caráter do que em nos arrepender de nossos próprios pecados, então algo deu terrivelmente errado. Não estamos mais firmados na fundação da verdade. Estamos sobre um terreno instável e desmoronante da idolatria. E sejamos claros, a idolatria nem sempre vem vestida na forma de um bezerro de ouro ou uma estátua esculpida. Às vezes, parece um boné de campanha. Às vezes, é um slogan entoado em comícios. Às vezes, é uma defesa inabalável de um homem que se tornou intocável na mente das pessoas. Há um perigo real quando elevamos qualquer ser humano a um nível onde a crítica honesta parece heresia. Mas Deus não está confuso. Ele não está impressionado com nossa política ou nossa paixão por movimentos. Ele é zeloso por sua glória e não a compartilhará. Não com um homem, não com um partido, não com uma bandeira ou uma filosofia. Ele sozinho é digno. Se você curtir este conteúdo, clique no botão de inscrever-se e comente de fogo para mais vídeos. Assim, quando essa igreja começa a borrar a linha sagrada entre a lealdade a Cristo e a devoção a uma figura política, a história nos mostra o que vem a seguir: julgamento. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele é santo. Basta ler o Antigo Testamento. Veja Israel. Toda vez que misturaram sua fé com idolatria, toda vez que substituíram a confiança em Deus pela confiança no homem, colheram a tristeza de sua própria decisão. Que possamos aprender com sua história. Que possamos ver com olhos espirituais. Que possamos nos arrepender, retornar e realinhar nossos corações, não ao redor de uma personalidade, mas ao redor da cruz. Mais e mais ao longo da história, o povo de Deus colocou sua confiança em reis, em tratados e em alianças mundanas, acreditando que essas soluções humanas garantiriam paz e segurança. Mas em vez de encontrar libertação, muitas vezes
se encontraram sob o peso da disciplina divina. Por quê? Porque esqueceram aquele que os libertou, em primeiro lugar. Eles desviaram os olhos do Deus que dividiu o mar, que trouxe água, de uma rocha que derrotou exércitos com trombetas e fé. E colocaram sua confiança em homens. E se formos honestos, devemos nos fazer as mesmas perguntas difíceis hoje. Estamos mais entristecidos pela ruptura de nossa nação do que pela ruptura em nossos próprios corações. Estamos mais preocupados com o que está acontecendo em Washington, D.C., do que com o que está acontecendo nos púlpitos de nossas igrejas e nos altares de nossos lares. Tornamo-nos mais comprometidos em vencer eleições do que em ganhar almas para o reino de Deus. Essas não são perguntas fáceis, mas são necessárias. Porque quando a igreja fica mais agitada por vitórias políticas do que por avivamento espiritual, é um sinal de que perdemos nosso primeiro amor, perdemos nosso caminho. A verdade é que Deus não precisa de um presidente para realizar sua vontade. Ele não depende de uma plataforma política para cumprir seus propósitos. O que ele deseja, o que ele está chamando, é uma igreja santa. Uma igreja que o teme mais do que teme a rejeição cultural. Uma igreja que é mais leal à cruz do que a um partido. Uma igreja que está disposta a defender a verdade, mesmo quando a verdade não está em alta. Sejamos honestos conosco mesmos. Muitos de nós, em nossa ânsia por vencer a guerra cultural, defendemos coisas das quais deveríamos nos arrepender. Justificamos a arrogância porque trouxe resultados. Desculpamos a imoralidade porque estava alinhada com nossos objetivos políticos. Ignoramos a divisão e o orgulho, porque acreditávamos que os fins justificavam os meios. Mas Deus não trabalha por meio de compromissos. Ele não abençoa o pecado, mesmo que esteja vestido de estratégia. Ele não usa as trevas para realizar a luz. Pelo menos não, sem antes expor as trevas pelo que elas são. Deixe isso penetrar. Deus nunca abençoa o compromisso. E quando começamos a tratar a verdade como opcional, algo a ser deixado de lado, por poder ou popularidade, não estamos mais operando no Espírito de Deus. Estamos lutando uma batalha espiritual sem espada. A verdade não é negociável. É a espada do Espírito. E quando a deixamos de lado por ganhos políticos, nos desarmamos em uma guerra que não podemos nos dar ao luxo de perder. Não podemos derrotar a decepção adotando suas táticas. Só podemos superá-la com santidade, humildade e a palavra de Deus sem filtros. Agora mais do que nunca, a igreja precisa de discernimento. Não apenas conhecimento, não apenas paixão, mas clareza espiritual que só vem da intimidade com Cristo. Porque às vezes o inimigo não vem com chifres e fogo. Às vezes ele entra pelos portões da igreja usando um sorriso, carregando uma bandeira e suando como um salvador. Satanás não se importa em usar alguém que soa conservador se isso levar a igreja à complacência, ao orgulho ou à lealdade cega. Ele não se intimida com uma voz que soa moral, se essa voz distrai o povo de Deus do Evangelho. É por isso que a Bíblia nos adverte repetidamente em Salmos 146, versículo 3. Não confiem em príncipes, em homens mortais que não podem salvar. Nossa esperança nunca foi destinada
a descansar em quem ocupa a Casa Branca. Nossa esperança está ancorada naquele que está sentado no trono do céu, cujo reino não tem fim, cuja autoridade não pode ser abalada. Se Deus está falando profeticamente nesta hora, pode não ser apenas sobre Donald Trump. O aviso pode estar direcionado à igreja, à nossa adoração, às nossas afeições, às nossas lealdades. Temos que perguntar a quem louvamos, em quem confiamos, a quem seguimos, quando o mundo está em chamas. E se nossa resposta for qualquer pessoa ou qualquer coisa além de Jesus Cristo, então já trocamos a verdade por uma mentira. E Deus não deixará isso sem contestação. É crucial, agora mais do que nunca, que entendamos a diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Essa distinção é sutil, mas é vital. Em todas as páginas das Escrituras, vemos Deus usando indivíduos, alguns fiéis, outros profundamente falhos, para cumprir seus propósitos. Ele usou o faraó para exibir seu poder. Ele usou Nabucodonosor para trazer julgamento. Ele usou Ciro para libertar seu povo. Mas em nenhum desses casos, o uso de Deus desses líderes implicava que ele aprovava seu caráter ou abençoava seu comportamento. Não confundamos soberania com aprovação. Deus pode trabalhar por meio de qualquer um. Sim, até mesmo indivíduos profundamente falhos, orgulhosos ou controversos. Mas isso não significa que ele endossa seus caminhos, e devemos ser sábios o suficiente para reconhecer isso. Não pule o vídeo, assista até o final, para uma surpresa incrível, e deixe seu comentário com 2 se gostar. Quando olhamos para a figura de Donald Trump, vemos um homem que, sem dúvida, abalou o cenário político. Ele desafiou normas de longa data e sacudiu o establishment de maneiras tanto admiradas quanto criticadas. Sua ousadia, sua rejeição ao politicamente correto e sua franqueza em certas questões morais e nacionais ressoaram com muitos cristãos que sentem que seus valores foram ignorados ou silenciados por muito tempo. Para alguns, ele se tornou um símbolo de resistência, uma figura guerreira disposta a estar na brecha. Mas também devemos enfrentar uma realidade mais profunda. Nem todos que lutam por nossos valores o fazem a partir de uma convicção piedosa. E nem todos que recebem aplausos de uma multidão estão andando em sintonia com o Espírito. Alguns na sociedade e até na igreja foram arrebatados pela emoção do momento. Eles se apegaram a um homem em vez da mensagem da cruz. E assim, devemos retornar a esta verdade. Deus não está procurando campeões políticos. Ele está procurando discípulos fiéis. Ele não está construindo uma campanha. Ele está construindo sua igreja. E se quisermos fazer parte dessa igreja, devemos manter nossos olhos em Cristo, nossa lealdade ao seu reino e nossos corações ancorados na verdade eterna. Há momentos profundos e cruciais quando devemos pausar e examinar o espírito por trás de nossa lealdade. É fácil demais cair pelos valores que alguém afirma defender. Vemos uma figura pública defendendo o que parece ser justiça, opondo-se à corrente cultural, falando com ousadia, desafiando o status quo, e presumimos que deve ser de Deus. Presumimos que sua utilidade significa aprovação divina. Mas aqui está o perigo sutil, porém devastador.
Só porque alguém luta por seus valores, não significa que anda no espírito. E só porque Deus escolhe usar alguém para preservar certas liberdades ou despertar uma nação, não significa que devemos segui-lo sem discernimento, sem oração ou sem cautela espiritual. Não devemos esquecer os caminhos de nosso Deus soberano. Ele usou o Faraó não para abençoar o Egito, mas para exibir seu poder por meio do julgamento. Ele falou a verdade por meio da mula de Balaão, mesmo quando o próprio Balaão estava em desobediência, como relatado em Números 22, versículos 28 a 30. Ele permitiu que Judas Iscariotes traísse o Filho de Deus, não porque aprovava o coração de Judas, mas porque a traição cumpriria as Escrituras e abriria o caminho para a redenção do mundo. Esses homens foram usados por Deus, mas não foram honrados por Ele. Foram instrumentos, não exemplos. Desempenharam um papel no plano eterno de Deus, mas esse papel não significava que eram justos. Na verdade, muitos estavam sob julgamento divino e ainda assim suas ações moveram a história sob a mão de Deus. Esse é o mistério e a majestade de sua soberania. Devemos ser sábios o suficiente para ver que nem todo homem que Deus usa é um homem que Ele abençoa. Há momentos sérios em que Deus levanta um líder não para trazer cura a uma nação, mas para expô-la. Às vezes, seu propósito não é construir, mas revelar. E é aqui que muitos de nós erramos. Presumimos que utilidade é prova de piedade. Mas as Escrituras são claras. Até o Anticristo realizará sinais e maravilhas. Até ele atrairá multidões. Se os sinais por si só fossem a medida da justiça, então a decepção reinaria sem controle. Utilidade não é o teste da piedade. Obediência é. Humildade é. Rendição à palavra e à vontade de Deus é a verdadeira marca de uma pessoa andando em sintonia com o Espírito. E onde essas qualidades estão ausentes, onde a arrogância, o orgulho, a divisão e o compromisso moral tomam seu lugar, devemos ser cautelosos, não celebratórios. Porque o que podemos estar testemunhando não é um avivamento nacional, mas um holofote divino. E por meio desse holofote, Deus pode estar expondo algo muito mais sério do que política. Ele pode estar expondo a idolatria em nossa adoração, o compromisso em nossos púlpitos e a superficialidade de nosso discernimento. Se nos encontrarmos apoiando uma pessoa simplesmente porque ela segura uma Bíblia, mas nunca paramos para perguntar como ela vive, o que promove, ou qual é o fruto de suas palavras e ações, então perdemos de vista o que realmente importa. O inimigo nem sempre ataca a igreja de fora. Às vezes, ele a infiltra oferecendo um campeão falso. Alguém que parece um defensor, fala como líder, mas carece do fruto do Espírito. E nós, desesperados por um salvador político, confundimos carisma com caráter e ousadia com santidade. Agora, isso não é um chamado ao desengajamento político. Os cristãos devem se importar profundamente com a verdade, com a justiça, com a direção moral de nosso país. Somos chamados a ser sal e luz em todas as arenas da vida, incluindo a esfera pública, mas não podemos nos engajar às custas de nosso chamado. Não somos, antes de tudo, cidadãos de uma nação terrena.
somos embaixadores de uma celestial. Nossa lealdade deve ser a Cristo. Nossa identidade deve estar enraizada na cruz. E nosso testemunho se torna comprometido no momento em que começamos a desculpar o pecado por causa da influência ou a defender comportamentos que estão em direta oposição ao Evangelho que afirmamos pregar. Este é um momento para reflexão santa, um tempo para nos fazermos perguntas difíceis e honestas. Estamos seguindo um homem porque acreditamos que ele é o vaso escolhido por Deus? Ou estamos entregando nosso discernimento porque é conveniente fazê-lo? Nossa admiração tornou-se cega. Silenciamos a voz suave e convicta do Espírito Santo em favor da lealdade. Há alguém que, embora usado por Deus, pode também ser um sinal de seu julgamento. Essas não são perguntas fáceis, mas são essenciais, porque a saúde da igreja depende de nossa capacidade de separar a clareza espiritual da lealdade emocional. Só porque alguém faz parte do plano de Deus, não significa que está andando na presença de Deus, e devemos aceitar uma verdade que muitos prefeririam não ouvir. Quer mais vídeos como este? Curta agora, inscreva-se no canal e comente. Quero mais. O que está acontecendo na América agora não é apenas uma crise política. É um julgamento espiritual. A inquietação, a divisão, a confusão não são apenas o resultado de políticas fracassadas, mudanças culturais ou liderança falha. É o tremor de uma nação sob o peso de seu pecado. É o gemido de um povo que se afastou da verdade. É o som de uma trombeta do céu nos advertindo para retornar, para nos arrepender, para realinhar nossos corações com o coração de Deus. Esse tremor, que vemos em todos os níveis, social, moral, governamental, não é um acidente, não é aleatório, é divino. Deus não está assistindo passivamente uma nação se desfazer. Ele está falando através do caos. E a questão que devemos fazer não é o que está acontecendo em Washington, mas sim, estamos ouvindo o que Deus está dizendo no redemoinho. Quando vemos uma nação dividida em duas, quando a verdade é ridicularizada e posta de lado, quando o pecado é celebrado e a corrupção é recompensada, não assuma que isso é apenas mais um ciclo eleitoral ou tempestade política. Este é um momento espiritual, um momento profético, um tempo em que o céu está falando alto e a igreja deve decidir se despertará ou continuará dormindo no conforto de suas alianças culturais. Não o que estamos testemunhando na América agora não é simplesmente uma mudança nas marés políticas ou uma falha de liderança. É algo muito mais profundo, muito mais consequente. Esta não é uma nação em declínio comum. É uma nação sendo divinamente advertida. A proteção foi retirada. A cobertura protetora que uma vez nos protegeu, não por causa de nossa força, mas pela misericórdia de Deus, foi removida. E o que se segue não é um desmoronamento aleatório. É o que acontece quando um povo abençoado, além do que jamais mereceu, vira as costas para aquele que lhe deu tudo. A América não está apenas em crise. A América está sendo confrontada. E a parte mais trágica, grande parte da igreja ainda está dormindo, agarrando-se à falsa esperança de que um político ou um partido político pode consertar o que apenas o arrependimento pode curar.
Houve um tempo na história e nas Escrituras em que a justiça de um remanescente podia trazer bênçãos a toda uma terra. Quando os poucos fiéis se colocavam na brecha e o favor de Deus cobria uma multidão. Mas também chega um momento solene e inescapável, quando Deus permite que uma nação seja governada não pela sabedoria, mas pela confusão, não pela justiça, mas pela ilegalidade, não por aqueles que o temem, mas por aqueles que refletem a própria rebelião do povo. Quando isso acontece, não é uma falha da democracia, não é um erro no sistema, é julgamento, é Deus dando a uma nação exatamente o que ela persistentemente pediu, uma vida sem ele. Leia Romanos 1, versículos 24 a 25. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seus corações, à impureza, para desonrarem seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Quando um povo rejeita a verdade, a suprime, a ridiculariza e a troca por mentiras, Deus os entrega não em ira, mas em tristeza, a um pensamento depravado, à cegueira moral, para celebrar as próprias coisas que os destroem. E quando olhamos ao redor hoje, para a destruição da família, a distorção da verdade, a celebração do pecado e o silêncio de tantos púlpitos, como podemos negar que já estamos sob esse julgamento? Donald Trump não é a causa dessa crise e certamente não é a cura. Sua ascensão ao poder, sua influência dramática, sua queda e a possibilidade de seu retorno. Esses não são apenas eventos políticos ou manchetes de notícias. São um espelho divino. Por meio de tudo isso, Deus revelou algo mais do que corrupção na política. Ele revelou a corrupção em nossos próprios corações. Ele nos mostrou a que nos apegamos quando estamos com medo, onde colocamos nossa esperança quando o mundo treme e como facilmente trocamos a verdade por conveniência, lealdade por discernimento e o temor de Deus pelo favor do homem. Esse tremor, essa inquietação profunda em nossa cultura, em nossas igrejas, em nossas próprias almas, não é apenas barulho. É a voz de Deus elevada como uma trombeta. Ele está falando não apenas para a nação, mas para seu povo. Porque o julgamento, como dizem as Escrituras, em 1 Pedro 4, versículo 17, sempre começa na casa de Deus. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Antes que ele responsabilize uma nação, ele primeiro se volta para sua igreja e pergunta: o que vocês fizeram com a verdade que lhes confiei? O que fizeram com minha palavra, com meu espírito, com meu filho? E qual seria a nossa resposta se ousássemos falar honestamente? Diluímos o Evangelho para torná-lo palatável. Desviamos os olhos do pecado porque confrontá-lo era desconfortável. Abraçamos plataformas políticas mais ansiosamente do que a verdade profética. Fizemos paz com Babilônia. Nos acostumamos ao conforto, ao poder, ao aplauso do homem. E esquecemos que fomos chamados a ser separados. Não devemos perder o que Deus está dizendo nesta hora. Se continuarmos a interpretar avisos divinos
como nada mais do que tendências políticas ou padrões culturais, perderemos todo o ponto. Deus não está perguntando se a América oscila para a esquerda ou para a direita. Ele está perguntando se seu povo se humilhará, se afastará de seu pecado e retornará a ele com todo o coração. Se acharmos que a solução está em uma economia mais forte, em uma fronteira mais segura ou em ter uma voz mais alta em Washington, então entendemos mal a natureza da crise. Isso não é político, é espiritual. E a única cura é a rendição espiritual. Pode muito bem ser que a era de Donald Trump, passada, presente ou ainda em desdobramento, não seja sobre o homem em si, mas sobre a misericórdia de Deus, soando um alarme para uma igreja adormecida. A mensagem é clara. Desperta. Para de idolatrar líderes falhos. Para de trocar tua herança por influência política. Afasta-te do pecado. Retorna à santidade. Porque sempre que Deus envia julgamento, Ele sempre envia um aviso primeiro. E o que estamos vivendo agora pode muito bem ser o aviso final antes do colapso. Antes de tudo, ative o sininho, dê um like e comente 3 para não perder nenhuma novidade. O tremor que está reverberando por cada instituição, cada sistema, cada santuário, não é uma convocação para lutar mais na política. É um chamado para cair mais profundamente em arrependimento. Estamos vivendo em uma temporada em que a igreja está sendo tentada a trocar sua voz profética por poder político. E ao fazer isso, estamos renunciando à própria coisa que nos torna igreja, o chamado à santidade, a urgência do Evangelho, a clareza da verdade. Essas convocações sagradas estão sendo deixadas de lado, não porque não sejam mais verdadeiras, mas porque não são mais convenientes. Estamos mais preocupados em ser relevantes do que em ser justos, mais ansiosos por permanecer em sintonia com as linhas partidárias do que com o Espírito Santo. E isso, queridos irmãos e irmãs, não é a missão que Cristo nos deu. Nunca fomos chamados a ser uma máquina política. Nunca fomos destinados a colocar nossa esperança em tronos terrenos. Fomos chamados a ser uma cidade sobre a colina, uma luz na escuridão, uma coluna de verdade em um mundo em colapso. Mas em algum momento, começamos a acreditar que se pudéssemos nos alinhar com as pessoas certas, as políticas certas, as personalidades certas, então poderíamos preservar nossa influência e, ao fazer isso, muitos de nós comprometemos a própria verdade que fomos destinados a proclamar. Mas a verdade real eterna, inspirada por Deus, não é negociável. Não é algo que suavizamos, remodelamos ou diluímos para se adequar ao humor do momento ou à política do dia. A verdade permanece mesmo quando nos custa. E a igreja deve retornar a essa verdade com ousadia, humildade e urgência antes que a luz se apague. A palavra de Deus não pertence a um partido político, não está vestida de vermelho ou azul, nem é confinada por fronteiras ou identidades nacionais. Não é americana ou europeia. Não é conservadora ou progressista. A palavra de Deus é santa, é eterna, é imutável. E quando essa igreja começa a remodelar sua mensagem para acomodar as sensibilidades dos políticos, que favorece quando os púlpitos se tornam tímidos para não ofender aqueles no poder, o que estamos testemunhando
não é discernimento, é desobediência, é a lenta erosão da autoridade profética em troca da conveniência política. Devemos entender, suavizar nossa pregação para manter o acesso político não é uma estratégia de sabedoria. É um compromisso com o nosso chamado. Deus não abençoa o silêncio calculado. Ele não está impressionado com nossa inteligência ou nossas relações públicas. O que ele honra é a obediência radical e inabalável. E quando nossa lealdade a uma figura política nos leva a fechar os olhos para o pecado, a temperar nossas convicções por causa do bem maior, então já rendemos a autoridade moral que dá à Igreja sua voz. Renunciamos ao terreno elevado. Nos últimos anos, muitos púlpitos ficaram em silêncio. Não porque a verdade mudou, não porque o Espírito parou de falar, mas porque dizer a verdade se tornou caro. As igrejas hesitam em falar sobre integridade, caráter moral, orgulho e divisão, não porque não saibam o que é certo, mas porque falar pode custar membros doadores influência e então permanecem em silêncio. Mas o silêncio nesta hora não é segurança, é rendição. Isso não é ousadia, é medo disfarçado de estratégia. E revela uma verdade preocupante. Em algum momento, perdemos nossa confiança. Estamos confiando em Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou estamos colocando nossa confiança nas areias movediças do poder político? Jesus não veio para preservar uma cultura. Ele não sofreu e morreu para garantir nosso estilo de vida preferido. Ele veio para salvar almas. Ele veio para redimir pecadores. Ele veio para proclamar um reino que não é deste mundo, não construído por votos ou políticas, mas pela graça, pela verdade e pelo poder de Deus. E, no entanto, muitos na igreja começaram a se comportar como se nossa maior missão fosse defender um sistema frágil em vez de proclamar uma salvação duradoura. Confundimos o conforto cristão com o chamado do reino. Trocamos a grande comissão pela grande campanha. E ao fazer isso, aprendemos a desculpar o que antes teríamos condenado. Se a mesma arrogância, desonestidade ou comportamento imoral viesse de alguém fora de nosso círculo político, não hesitaríamos em apontá-lo. Mas quando vem de alguém que se alinha com nossa tribo, fazemos desculpas. Justificamos. Dizemos, bem, pelo menos, eles estão lutando por nós. Como se isso de alguma forma santificasse seu pecado. Mas, amigos, Deus nunca nos chama a defender o erro simplesmente porque é útil. Ele nos chama a defender a justiça, não importa o custo. E esse é o grande teste deste momento. Será que a igreja será a igreja? Seremos um povo separado, santo, intransigente, fiel? Ou nos tornaremos um ramo religioso de um movimento político, ecoando pontos de vista em vez de proclamar o Evangelho? Deus nunca precisou de um presidente para cumprir seus propósitos. Ele não espera por uma lei para ser aprovada ou por um tribunal para decidir. O que ele busca é um povo que o tema mais do que teme perder relevância. Ele deseja líderes, pastores, professores, crentes que falem a verdade, mesmo quando é impopular, mesmo quando ofende, mesmo quando custa seus lugares, suas amizades, sua influência, até seus púlpitos. Este é um momento de acerto de contas. Manteremos o Evangelho com integridade ou o diluiremos por influência?
Honraremos a Cristo com corações indivisos ou continuaremos sacrificando a verdade no altar da vantagem política? Porque deixe-me dizer, se a Igreja se recusar a falar a verdade, agora podemos descobrir que quando a cultura finalmente colapsar, nossa voz não importará mais. Tornar-nos-emos irrelevantes, não porque o Evangelho falhou, mas porque falhamos em pregá-lo sem compromisso. O silêncio diante da decadência moral não é neutralidade, é traição. E algo na atmosfera espiritual desta geração parece um aviso final. A turbulência que vemos no mundo, o caos em nossas comunidades, a tensão em nossas famílias, o desmoronamento dos governos, a confusão moral que percorre nossas escolas e nossas telas, tudo isso aponta para um tremor mais profundo. Algo eterno está sendo agitado. E muitos de nós sentimos isso profundamente em nossos espíritos. Sentimos isso. Um alarme santo está soando. E a questão não é se Deus está falando. Ele está. A questão é, vamos os ouvir? Há uma agitação nos corações de muitos homens e mulheres que talvez não tenham palavras para descrever o que sentem, mas que sabem, no fundo de seus ossos, que algo não está certo. Eles sentem que não estamos vivendo em tempos comuns. Estes não são apenas anos políticos ou mudanças culturais. Estamos na borda de algo eterno. Uma tempestade está se formando e o céu não está mais calmo. A janela da misericórdia de Deus, que foi mantida aberta pela graça por tanto tempo, está começando a se estreitar. E no meio dessa turbulência, com toda a sua controvérsia, imprevisibilidade e presença polarizadora, está Donald Trump. Mas não se engane, esta história não é sobre ele. Ele pode não ser o personagem principal neste momento divino. Talvez ele seja simplesmente um instrumento usado por Deus, não para glorificar um homem, mas para despertar uma igreja adormecida. Sua ascensão dramática, sua queda impressionante e seu retorno implacável ao holofote nacional, nada disso é acidental. Faz parte de uma narrativa maior, mais séria. Ao longo da história, Deus usou figuras inesperadas e disruptivas para tirar seu povo da complacência. Às vezes, ele envia um pastor com um cajado. Outras vezes, um rei com uma espada. E às vezes, ele levanta uma figura que não se encaixa em nossas expectativas. Não porque essa pessoa seja justa, mas porque o povo se tornou insensível à justiça. Deus enviou profetas a Israel não apenas para confortá-los, mas para confrontá-los, para expor o que estava escondido, para sacudir o que se tornara estagnado. E quando seu povo parou de ouvir os profetas, ele permitiu que reis e governantes, mesmo aqueles longe de serem santos, se levantassem, não para liderá-los, mas para peneirá-los. E se o que testemunhamos nestes últimos anos não foi Deus exaltando um homem, mas Deus expondo uma nação? E se o tempo de Trump no poder e a resposta da igreja a ele nunca foram destinados a defini-lo, mas a nos revelar? Olhe ao redor. Vimos igrejas divididas não sobre a verdade das Escrituras, mas sobre plataformas partidárias. Assistimos crentes se despedaçarem, não por causa do pecado ou da doutrina, mas por lealdade política. Pastores comprometeram o Evangelho
para preservar suas plataformas. Cristãos sacrificaram seu testemunho no altar do partidarismo. E o mundo que observa já cético olha com confusão e consternação, perguntando-se por que aqueles que são chamados a representar Cristo soam mais como comícios de campanha do que como o reino de Deus. E se isso não nos despertar, se isso não partir nossos corações, então, talvez não estejamos apenas dormindo. Talvez estejamos espiritualmente cegos, porque este momento não é, em última análise, sobre Trump ou qualquer político. É sobre o tempo. O tempo está se esgotando. E Deus não está medindo nossa fé pela paixão com que aplaudimos um candidato. Ele está medindo nossos corações, por quão urgentemente nos arrependemos, quão plenamente obedecemos e quão ousadamente proclamamos Jesus Cristo como Senhor. A turbulência que estamos testemunhando não é apenas cultural, é profética. É o som de uma trombeta de aviso ecoando pela terra. É Deus, em sua misericórdia, sacudindo o chão sob nossos pés antes que o julgamento caia. Os sinais estão por toda parte: o desmoronamento da verdade, a quebra da moralidade, a ascensão do ódio, da decepção e da confusão. Esses não são eventos aleatórios. São sinais da misericórdia divina, um último chamado para retornar antes do anoitecer. Estamos nos aproximando da meia-noite. O relógio da graça está ticando, e o que fizermos agora ecoará na eternidade. Se a Igreja continuar a discutir sobre política temporária, enquanto almas eternas estão em jogo, se continuarmos a priorizar conforto e estratégia sobre verdade e arrependimento, então estaremos diante do trono um dia e daremos contas não de como votamos, mas de como obedecemos. Este não é o momento para planejar nossa entrada na influência. É o momento de cairmos de rosto diante do Deus vivo, de chorarmos por nosso pecado, de purificarmos nossos corações da idolatria e de fixarmos nosso olhar novamente na cruz. Deus está nos dando uma janela estreita, um momento de misericórdia, para retornar a Ele não apenas com palavras, mas com nossas vidas inteiras. Estamos sendo testados não pela mídia, não pela cultura, mas pelo próprio Deus. Ele está observando para ver se seu povo despertará antes que o julgamento desça completamente. Os tremores que vemos em nossa economia, em nossas famílias, em nosso cenário moral, não são apenas tragédias. São a misericórdia em movimento, porque nosso Deus sempre avisa antes de julgar. E este pode ser nosso aviso final. Seja o que for que se desenrole no próximo ciclo eleitoral, seja o que for que aconteça com o futuro de Donald Trump, se ele ascender novamente ou desaparecer silenciosamente, isso não alterará o que Deus exige de sua igreja. Ele não está procurando guerreiros políticos. Ele está procurando adoradores espirituais, homens e mulheres que não se curvarão aos bezerros de ouro do poder da riqueza ou do controle. Ele está procurando aqueles que viverão vidas santas, que proclamarão o Evangelho sem vergonha e que amarão a verdade mais do que amam a aprovação. Mesmo quando o mundo ao redor deles queima e quando a trombeta final soar, e ela soará, não importará quem esteve na Casa Branca, só importará quem esteve aos pés de Jesus. O espírito de compromisso se infiltrou
no coração da igreja global. O que antes era sussurrado nas sombras, agora é proclamado dos púlpitos. Não mais nos envergonhamos do que antes chamávamos de pecado. E, no entanto, Deus ainda nos chama a ser separados, a ser santos, a ser seus. Este momento, esta hora, não é sobre um homem, é sobre a eternidade. E está chamando por uma igreja totalmente desperta. O que antes partia os corações de homens e mulheres piedosos. O que antes os levava a se ajoelhar em lágrimas e tremor. Agora, é frequentemente recebido com silêncio ou, pior, com um dar de ombros. Estamos vivendo em um momento em que o desmantelamento da verdade não é alto ou violento, mas lento, sutil e quase indetectável, como uma névoa que se aproxima enquanto a igreja dorme. As verdades que antes permaneciam inabaláveis, gravadas nos próprios fundamentos de nossa fé, agora são tratadas como negociáveis, maleáveis, ajustáveis ao humor da era. As linhas sagradas que antes definiam a igreja, a fronteira inconfundível entre santidade e mundanismo, entre verdade e erro, foram tão borradas, tão manchadas pelo compromisso, que muitos não conseguem mais dizer onde estão. E isso não está acontecendo em um único lugar ou entre um único grupo. Esta é uma onda se movendo pelo globo. Cada igreja, cada denominação, cada púlpito sentirá isso. Todos serão testados por isso. O que você vê hoje é apenas o começo. Sempre começa da mesma maneira. Vem vestindo as vestes da paz. Fala em tons suaves sobre unidade. Sussurra docemente sobre tolerância. Insiste que a inclusão é a maior virtude que a bondade significa nunca ofender. E à primeira vista, parece bom, parece nobre, parece amor. Mas ouça atentamente e você ouvirá algo mais. Uma mensagem que pode estar codificada em compaixão, mas está vazia da cruz. Somos informados. Não nos prendamos à doutrina. O que realmente importa é o amor. E isso parece certo. Não é, afinal, Deus é amor. Mas, querido amigo, qualquer amor que nos peça para sacrificar a verdade em seu altar não é amor de forma alguma. É um falso. É a decepção vestida de bondade. A Bíblia já nos avisou que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina. Em vez disso, cercar-se-ão de mestres que dizem o que seus ouvidos coceguentos querem ouvir, como está escrito em 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Palavras que acalmam, mas não santificam. Palavras que afirmam, mas não transformam. Esse tempo não está por vir. Ele chegou. E não apenas esses mestres foram bem-vindos, eles foram celebrados. Eles construíram plataformas enormes, lotaram arenas e construíram ministérios, não sobre a rocha da verdade, mas sobre a areia do compromisso. E o resultado é trágico. Uma geração de crentes que não pode discernir entre luz e trevas, entre verdade e erro. Uma igreja que cita Jesus quando é conveniente, mas nega sua soberania na maneira como vivem uma cultura de liderança cristã, mais focada em ser amada pelo mundo do que em ser fiel a Deus. Agora, temos pastores
com medo de nomear o pecado, aterrorizados de pregar sobre julgamento e hesitantes em falar contra a imoralidade cultural, não porque lhes falte convicção, mas porque temem perder relevância. E enquanto isso, o inimigo se regozija. Ele não precisa perseguir a igreja quando pode seduzi-la. Ele não precisa queimar nossos prédios se pode esvaziar nossos púlpitos. Ele não precisa nos acorrentar em prisões se pode nos embalar para dormir no conforto. É assim que o inimigo trabalha agora, não através do rugido de leões, mas através das canções de ninar do compromisso. Ele aprendeu que a maneira mais fácil de silenciar a igreja não é pela violência, mas pela sedução. E a pressão para se conformar só vai aumentar. A conversa global clamará por unidade, mas será uma unidade que exige a morte da convicção. Seremos informados que a doutrina divide que as escrituras devem evoluir, que os valores bíblicos são ultrapassados, opressivos, até prejudiciais. E muitas igrejas se curvarão. Elas deixarão de lado a espada do Espírito e adotarão a linguagem da diplomacia. Trocarão o temor do Senhor pelo aplauso dos homens. Mas ouça-me agora, quando você despoja o evangelho de sua ofensa, você o despoja de seu poder. Quando tenta misturar luz com trevas, o que você obtém não é harmonia, é sombra. E Deus não chamou seu povo para ser uma sombra. Ele nos chamou para ser uma luz ardente em um mundo escuro. E a parte mais devastadora é esta: muitas igrejas nem perceberão o que aconteceu. Elas continuarão se reunindo, continuarão cantando canções, continuarão pregando sermões, mas o fogo terá desaparecido. O Espírito estará entristecido. Jesus estará do lado de fora, batendo como fez em Laodiceia, conforme Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ainda haverá uma forma de piedade, mas o poder, o próprio sopro de Deus, terá partido. O que estamos testemunhando agora, uma versão do cristianismo que não ofende ninguém, não desafia nada e tolera tudo. Um evangelho que não exige cruz, sacrifício ou obediência. Um evangelho que não nos custa nada e não transforma ninguém. Mas, meu amigo, esse não é o evangelho que salva. Esse não é o evangelho que Cristo morreu para nos dar. Esse é o evangelho do compromisso e está se espalhando como fogo. Se sua igreja ainda não sentiu essa pressão, ela sentirá. Se seu pastor ainda não enfrentou esse teste, ele enfrentará. Porque o inimigo não está atrás de prédios. Ele não está atrás de orçamentos. Ele está atrás da verdade. Ele está atrás do evangelho. E seu objetivo não é destruir a igreja com bombas ou balas. É desmantelá-la de dentro, usando conforto, aprovação e sabedoria mundana, vestida de palavras religiosas. Mas Deus não está chamando seu povo para se misturar. Ele está nos chamando para nos destacarmos, para vivermos santamente, para pregarmos a verdade em amor, para carregarmos uma cruz, não apenas usarmos um símbolo. E embora isso possa nos custar muito, até tudo vale a pena. Porque um evangelho sem custo é um evangelho sem Cristo. Este momento na história alcançará cada igreja, cada denominação, cada santuário. Ninguém ficará intocado. Algumas congregações vacilarão, suas fundações enfraquecidas
pelo compromisso e pelo medo. Enquanto outras enraizadas firmemente na palavra eterna e imutável de Deus permanecerão refinadas e fortalecidas no fogo. Mas não se engane, este tremor, esta peneira que está começando a se agitar pela igreja, não tem a intenção de destruir. É permitido por Deus para purificar. É destinado a separar o genuíno do falso, o trigo do joio. Apenas aqueles que construíram suas vidas, seus ministérios, suas mensagens, na verdade, intransigente das Escrituras, resistirão à tempestade que se aproxima. E a maior ameaça à igreja nesta hora não vem das vozes raivosas dos ateus ou dos decretos dos legisladores. Não é a legislação ou a perseguição que representa o perigo mais imediato. Não, a força mais destrutiva está surgindo de dentro de nossos próprios púlpitos. Vem de homens que seguram uma Bíblia em uma mão, mas nunca abrem verdadeiramente suas páginas em seus corações. Eles leem as Escrituras não como o pão da vida, mas como enfeite, algo decorativo, para realçar uma mensagem cuidadosamente elaborada para ganhar aplausos, não para chamar ao arrependimento. Semana após semana, santuários estão cheios de milhares. Muitos famintos por verdade, desesperados por esperança apenas para serem alimentados com algo que acalma a carne, entretém a mente, mas deixa a alma intocada, não desperta, não transformada. O que está sendo oferecido não é o conselho pleno de Deus. É uma mensagem diluída, uma versão da verdade que foi despojada de sua urgência, esvaziada de sua autoridade e drenada de seu poder. Não é que a Bíblia esteja sendo negada abertamente. Não, é algo muito mais perigoso. Ela está sendo redefinida. E é assim que a decepção começa. Não com uma negação alta, mas com uma pergunta sutil. Foi mesmo Deus quem disse, como em Gênesis 3, versículo 1. Você ouve isso quando pregadores declaram: este versículo deve ser reinterpretado à luz da cultura moderna. Você ouve isso quando sugerem: bem, Jesus nunca abordou diretamente essa questão. Como se as letras vermelhas na Bíblia tivessem mais peso do que o resto da palavra inspirada por Deus. O que eles estão realmente dizendo é: queremos uma Bíblia que se ajuste às nossas vidas, não vidas que se conformem à Bíblia. E a igreja está sofrendo por isso. Olhe ao redor e verá que estamos no meio de uma fome espiritual. Não uma fome de música ou adoração. Não uma fome de eventos ou atividades religiosas, mas uma fome da palavra de Deus. E as pessoas não estão perecendo porque não ouviram um sermão. Estão perecendo porque o sermão que ouviram nunca lhes disse a verdade. Elas entraram na igreja sobrecarregadas pelo pecado e saíram com um sorriso no rosto, completamente inalteradas, acreditando que estão caminhando pelo caminho estreito, enquanto ainda marcham pela estrada larga que leva à destruição. Isso não é amor, isso não é graça, isso é negligência espiritual. É o que acontece quando o homem toma o trono e Deus se torna um personagem secundário em sua própria casa. É o que acontece quando pastores se tornam celebridades, quando o púlpito se torna um palco e quando a teologia é substituída por slogans criados para inspirar, mas não para convencer. A Bíblia, em tais mãos, torna-se uma ferramenta não para revelar Deus, mas para reforçar a mensagem
que o pregador já decidiu dar. Não há mais um chamado à santidade, nenhum clamor por arrependimento, nenhuma convicção de pecado, apenas um fluxo interminável de discursos motivacionais envoltos em linguagem cristã, mas desprovidos de autoridade divina. Mas Deus nunca chamou seus pastores para serem amados. Ele não os ordenou a serem populares ou elogiados. Ele os chamou para alimentar suas ovelhas. Ele lhes disse para pregar a palavra na estação e fora da estação, para repreender, exortar, permanecer firmes, seja bem-vindo ou rejeitado, como em 2 Timóteo 4, versículo 2. Prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Mas muitos hoje se tornaram mercenários, fazendo o trabalho não por devoção, mas por aplausos, por influência, por segurança. E quando os lobos chegam, e eles estão chegando, o mercenário foge. Mas os verdadeiros pastores permanecem. Agora, estamos vivendo em um tempo de teste. Lobos entraram despercebidos, vestidos de carisma, fluentes em meias verdades. E a questão que o céu está fazendo é quem permanecerá pela verdade, mesmo que custe tudo. Porque estamos em uma geração que quer Jesus como Salvador, mas não Jesus como Senhor. Eles querem a cruz como conforto, não como um chamado para morrer para si mesmos. E muitos púlpitos estão dando exatamente o que desejam. Mas deixe-me dizer claramente, Deus não é enganado. Ele não está impressionado com o tamanho da multidão. Ele não está verificando quantos seguidores um pregador tem online. O que move seu coração é se sua palavra está sendo honrada, se está sendo corretamente dividida, proclamada com ousadia e vivida com coragem e convicção. Porque quando uma igreja abandona a palavra de Deus, ela não perde apenas a doutrina, ela perde o poder. Porque não é a emoção que salva. Não são programas inteligentes ou música bem produzida que transformam o coração. O poder da salvação está em um único lugar, o Evangelho. E quando você remove o Evangelho, remove a única esperança que um pecador tem. Você pode ainda construir uma plataforma, mas não construirá a igreja. Você pode reunir uma multidão, mas não haverá conversões. Você pode gerar excitação, mas não haverá unção. Não precisamos de mais palestrantes motivacionais nos púlpitos. Precisamos de homens e mulheres de Deus que estiveram no lugar secreto, que choraram por seu povo, que tremem diante da palavra e que a declararão com ousadia e amor, seja bem-vinda ou rejeitada. Porque quando tudo mais desvanecer, e desvanecerá, é a verdade que permanecerá. Está na hora, já passou da hora, para a igreja na América retornar de todo o coração à palavra de Deus. Não apenas citá-la de memória ou decorar nossas mensagens com um versículo aqui e ali, mas retornar com reverência, obediência e rendição. Devemos vivê-la, devemos pregá-la, devemos nos submeter a ela como nossa autoridade final e absoluta. Não como uma voz entre muitas, mas como a voz acima de todas as outras. Porque se a mensagem que pregamos não estiver ancorada na palavra eterna de Deus, não importa quão eloquente, não importa quão inspiradora, ela é impotente para salvar. Sem a palavra, estamos oferecendo sombras em vez de luz, ecos, em vez de verdade,
barulho em vez do evangelho que liberta os cativos. Uma das maiores decepções que se infiltram silenciosamente na igreja americana hoje é a crença de que a perseguição é uma aflição estrangeira, algo reservado para lugares distantes, como a Coreia do Norte, as igrejas clandestinas da China ou os cantos devastados pela guerra no Oriente Médio. Lemos suas histórias, vemos as manchetes e sentimos uma pontada de tristeza em nossos corações. Sussurramos orações por eles e então seguimos com nossas vidas convencidos de que estamos isolados pelo conforto da liberdade religiosa. Convencemos-nos, talvez, sem saber, de que por vivermos em uma terra construída sobre a liberdade, estamos de alguma forma isentos dos fogos que sempre refinaram a igreja em cada geração. Mas devo dizer, com o peso do Espírito Santo pressionando meu coração, que essa ilusão está prestes a ser destruída. O que pensávamos que nunca poderia acontecer aqui, já está acontecendo. A perseguição não está por vir. Ela já começou. Não pode não parecer a perseguição de antigamente? Pelo menos ainda não. Pode não vir primeiro na forma de soldados invadindo portas de igrejas ou crentes sendo arrastados na calada da noite. Não começará com algemas. Começará com sombras, silenciosamente, sutilmente, quase imperceptivelmente no início. Mas não se engane, já começou. Eles não estão banindo a Bíblia. Estão redefinindo-a. Não estão derrubando igrejas, estão sufocando sua capacidade de pregar a verdade. E no momento em que um pastor ousa falar clara, fiel, amorosamente, mas de forma inflexível, sobre questões como o pecado-gênero, a santidade do casamento ou o chamado à santidade, a cultura não debate, ela condena. Você não é rotulado como fiel. Você é rotulado como odioso. Não um vigia, mas um radical. Não um pregador, mas um problema. De repente, a transmissão ao vivo de sua igreja é sinalizada. Seus sermões são removidos ou restritos. Suas redes sociais são banidas nas sombras ou silenciadas. Seu status de isenção fiscal é questionado. Seu direito de se reunir, de falar, de ministrar, torna-se atrelado não à verdade, mas à conformidade. Dirão que você pode manter sua religião desde que seja silenciosa, desde que seja neutra, desde que se conforme. Este é o caldeirão de pressão em que estamos entrando. E se você acha que sua igreja de alguma forma passará despercebida e intocada, você não está desperto. Cada igreja será testada. Cada pastor enfrentará uma decisão. Cada crente será confrontado com uma escolha. Você permanecerá firme na verdade imutável da palavra de Deus, ou se curvará sob o peso de uma cultura que a despreza. Este não é um aviso distante. Não é apenas teoria. Este é o mundo em que estamos entrando agora. E devo dizer em amor, muitas igrejas cederão sob a pressão. Muitos púlpitos ficarão em silêncio. Muitos pastores escolherão a segurança em vez da obediência. Escolherão a aprovação em vez da unção. E quando se o fizerem, o fogo da perseguição, por mais suavemente que comece, revelará o que estava escondido no coração o tempo todo. Porque isso está acontecendo, porque as trevas não suportam a luz, o mundo sempre tolerará a religião, desde que ela permaneça impotente. Mas quando a igreja começa a ser verdadeiramente a igreja,
Quando começamos a andar em santidade, pregar justiça e falar contra o pecado, quando nos recusamos a redefinir o amor e, em vez disso, o demonstramos em verdade, então o sistema contra-atacará. Mas agora não é o momento de recuar com medo. Esta é a hora de nos levantarmos com santa ousadia. A igreja primitiva não prosperou no conforto. Não cresceu sob proteção. Ela explodiu sob perseguição. O poder de Deus nunca foi mais evidente do que quando o povo de Deus permaneceu firme. Não porque era seguro, mas porque era certo. Fomos muito confortáveis, muito contentes por muito tempo. Mas o conforto nunca gerou avivamento. O avivamento vem no fogo. O avivamento nasce quando a igreja é pressionada, purificada e tornada santa novamente. Você percebe que alguns dos maiores movimentos de Deus ao longo da história não nasceram em tempos de popularidade ou favor político. Eles nasceram em celas de prisão, em lares escondidos em orações sussurradas atrás de portas trancadas. Os maiores despertares não vieram quando a igreja era celebrada, mas quando era desafiada. E o que Deus fez? Ele levantou homens e mulheres que não se curvavam. Ele levantou pregadores que temiam a Deus mais do que aos homens. Ele levantou santos que preferiam ser ridicularizados, marginalizados ou até martirizados a comprometer uma única palavra de sua verdade. Esse é o tipo de coragem que precisamos. Novamente, não uma rebeldia imprudente, mas uma resolução santa. Não ódio por nossos inimigos, mas um amor inabalável pela verdade. Uma ousadia que chora e adverte na mesma respiração. Uma fé que não vacila quando o custo aumenta. Porque os dias à frente podem ser sombrios, mas também estão cheios de promessas. E acredito que no tremor, Deus está preparando um remanescente. Um remanescente que não será movido. Um povo que não recuará. Uma igreja que se erguerá, não com poder político, mas com autoridade espiritual. Não com programas, mas com oração. Não com aprovação cultural, mas com unção divina. E se voltarmos verdadeiramente à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, então, mesmo na perseguição, mesmo na pressão, veremos poder. Veremos pureza. E veremos a presença de Deus se mover novamente, de maneiras que nenhuma lei, nenhum rótulo e nenhuma oposição poderão jamais deter. Não amanhã, não algum dia agora. O momento chegou, quando ficar em cima do muro não é mais uma opção. A era do cristianismo casual, do tipo que se mistura confortavelmente com a sociedade e nunca ousa ofender, acabou. Estamos entrando em uma temporada onde não haverá meio-termo, nenhum espaço cinzento, nenhum lugar para corações mornos ou compromissos pela metade. Você estará com Cristo em verdade e coragem, ou será arrastado pelas marés do compromisso e da conformidade. Não há meio-termo. E permita-me dizer isso claramente: a perseguição não é uma punição. É uma purificação. Não é uma maldição. É um fogo purificador permitido por Deus, não para destruir sua igreja, mas para refiná-la. A perseguição não enfraquece o corpo de Cristo, ela o fortalece. Não silencia a verdade, silencia a pretensão. Remove o superficial e o exibicionista e revela quem realmente anda com Deus. Revela quem construiu sua fé na rocha
e quem a construiu na areia. Se pudermos abraçar esta temporada, não com amargura, mas com fé, se pudermos vê-la, não como Deus se afastando de nós, mas nos chamando mais profundamente para Ele, então, até o fogo da perseguição pode ser a própria coisa que reacende seu poder em nossos púlpitos, nossos bancos e nossas vidas pessoais. O tempo do cristianismo fácil, do tipo que não custa nada e não arrisca nada, está chegando ao fim. O tremor já começou e não cessará até que cada igreja, cada pastor e cada crente seja levado a uma encruzilhada e deva decidir de quem é a aprovação que realmente vivo para buscar de Deus ou do mundo. E não se engane, essa decisão moldará o futuro da igreja em nossa geração. Há algo profundamente preocupante que devemos enfrentar nesta hora. O Espírito Santo não é obrigado a permanecer onde não é bem-vindo. Ele não habita onde é resistido. Ele não capacita onde é silenciado. Ele não permanece em lugares onde é ignorado, entristecido ou trocado pelo aplauso humano. Você pode construir um belo prédio de igreja. Você pode reunir 1000 pessoas. Você pode criar uma experiência de adoração deslumbrante, cheia de luzes e transições perfeitamente cronometradas. Você pode pregar sermões que citam alguns versículos bíblicos envoltos em tons motivacionais. Mas nada disso garante a presença ou o poder de Deus. E aqui está o perigo: muitas igrejas aprenderam a funcionar sem Ele. Elas sabem como encher uma sala, mas não como enchê-la com sua glória. E a parte mais aterradora, elas nem percebem que Ele se foi. É possível, terrivelmente possível, ter ímpeto, energia e até picos emocionais e ainda assim estar completamente desprovido de unção. É possível ter talento, estratégia e visão e ainda estar espiritualmente falido. O Espírito Santo não é movido por carisma, branding, inteligente ou os melhores planos dos homens. Ele é atraído pela pureza. Ele é movido pela humildade. Ele é bem-vindo pela rendição e obediência à verdade. Mas o que fizemos nesta era moderna, trocamos o altar pelo palco. Substituímos reuniões de oração sagradas por reuniões de produção polidas. Não esperamos mais por Deus. Agendamos ao redor dele. Não pedimos mais ao Espírito Santo para liderar. Pedimos que ele não perturbe nosso programa cuidadosamente planejado. A palavra de Deus diz em Efésios 4, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Essa palavra entristecer fala de tristeza, de mágoa, de dor profunda. E o que o fere mais profundamente do que quando sua própria igreja, o próprio templo onde ele deveria habitar, começa a abraçar o pecado, distorcer a verdade e exaltar o homem em vez de Cristo. O que parte seu coração, mais do que quando cantamos: Espírito Santo, vem. Enquanto vivemos em rebelião contra sua palavra, usamos seu nome, mas ignoramos sua voz. E o resultado? Fizemos da igreja um lugar onde as pessoas vêm para se sentir bem, mas não para se acertar com Deus. Focamos na atmosfera em vez do altar, na marca em vez da quebrantamento. E lentamente, silenciosamente, quase invisivelmente, o Espírito começa a se retirar. O fogo se apaga. A convicção diminui. A fome desvanece. E, no entanto, o show continua. E isso
é o que o torna tão perigoso, porque a maquinaria da igreja continua a se mover. Os programas ainda funcionam. Os cultos ainda são realizados. As canções ainda são cantadas. Os prédios ainda estão cheios. Mas a glória se foi. E ninguém diz uma palavra. Assim como nos dias de Eli, a lâmpada de Deus se apagou no templo e a vida continuou como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. A presença se foi, o Espírito havia partido, e Cabode foi escrito sobre aquele lugar. A glória partiu, e essa mesma tragédia está se desenrolando pela América hoje. Há prédios com campanários e cruzes com bandas de adoração e transmissões ao vivo com oradores talentosos e ministérios dinâmicos. E, no entanto, nenhuma presença, nenhum poder, nenhuma unção. O Espírito partiu e ninguém notou. Como chegamos aqui, toleramos o pecado, diluímos o arrependimento, priorizamos o conforto acima da consagração. Silenciamos o Espírito Santo quando ele não se encaixava em nossas agendas cuidadosamente elaboradas. E agora estamos colhendo o que semeamos. Mas ouça isto e ouça claramente: nosso Deus ainda é misericordioso. Ainda há esperança. A porta não se fechou. Se nos humilharmos diante dele, se nos arrependermos não apenas em palavras, mas em postura e ação, e se voltarmos à simplicidade e ao poder do Evangelho, rendendo-nos novamente à autoridade do Espírito Santo, ele voltará, ele curará, ele restaurará o que foi perdido. Mas o tempo, agora não amanhã, não, quando for mais seguro, não quando for mais conveniente. Que a igreja desperte, que derrubemos cada ídolo, removamos cada compromisso e reconstruamos o altar. Que paremos de performar e comecemos a orar. Que paremos de gerenciar Deus e comecemos a segui-lo novamente com tremor e reverência. O Espírito Santo não mudou. A palavra de Deus não mudou. O chamado à santidade, à verdade e à fidelidade não mudou. Mas nós devemos mudar. E se o fizermos, se respondermos, se nos voltarmos, então não apenas testemunharemos o avivamento, nós nos tornaremos o avivamento que esta geração tão desesperadamente precisa. Ele reacenderá a chama. Não se engane quanto a isso. Ele soprará novamente sobre corações que estão humilhados, igrejas que estão rendidas e vidas que estão completamente entregues. Mas sejamos absolutamente claros, ele não será manipulado. Ele não será usado para realçar nossas plataformas ou entreter as massas. O Espírito Santo não é um personagem secundário em nossos cultos. Ele não é um parceiro silencioso em nossas produções. Ele é a presença viva do Deus Todo-Poderoso habitando entre seu povo. E assim, depois de percorrer a paisagem tumultuada de nossa história, de desmascarar os ídolos que construímos e de confrontar as verdades que preferiríamos ignorar, chegamos ao coração de tudo. Chegamos ao ponto sem retorno, à pergunta que paira sobre esta geração como uma nuvem carregada. Diante de tudo isso, o que faremos? Continuaremos a ser levados pela correnteza, distraídos pelo barulho da política e seduzidos pelas promessas vazias de homens falhos? Ou ouviremos o som que ecoa por trás do caos? Pois há um som, meus irmãos e irmãs, um som que não é de debates políticos nem de comícios. É um som celestial, um chamado, um brado,
um clamor urgente que ecoa do trono da graça. Voltem, este é o resumo de tudo o que foi dito. Esta é a mensagem final. Voltem para a santidade. Não uma santidade baseada em regras legalistas e aparências, mas aquela que nasce de um coração tão grato pela graça que não suporta mais flertar com o pecado que pregou Jesus na cruz. É um chamado para abandonar as vestes sujas do compromisso mundano e vestir-se com a justiça de Cristo, tornando-se um povo separado, não por arrogância, mas por devoção. Voltem para o temor do Senhor. Nós nos tornamos perigosamente íntimos e informais com um Deus santo. Perdemos a reverência. Perdemos o assombro. Tratamos sua presença como garantida e sua palavra como um livro de sugestões. Deus está nos chamando de volta a um lugar de tremor santo, onde reconhecemos sua soberania e nossa total dependência dele, onde sua palavra não é apenas lida, mas obedecida sem questionamentos. E, acima de tudo, voltem para a autoridade absoluta da sua palavra. A Igreja moderna trocou o "assim diz o Senhor" por "assim sentimos que deveria ser". Diluímos a verdade para não ofender, suavizamos a repreensão para manter a popularidade e redesenhamos a doutrina para nos encaixarmos na cultura. Mas Deus está chamando sua noiva a se arrepender dessa traição. Ele nos chama a parar de nos curvar aos altares políticos, a confessar nossa idolatria por homens e movimentos e a reerguer a palavra de Deus como o único e irrevogável prumo, a única bússola, a autoridade final sobre todas as áreas de nossas vidas. A ação necessária é esta: um arrependimento profundo, não apenas de palavras, mas de joelhos no chão, com corações quebrantados, abandonando os ídolos que tomam a forma de chapéus de campanha, bandeiras partidárias e lealdades cegas. É hora de a Igreja ser a Igreja novamente, Saulus, uma cidade sobre o monte cuja lealdade primária não é a uma nação terrena, mas ao reino dos céus. E não se enganem, este chamado ressoa com uma urgência que deveria fazer tremer nossas almas. Não estamos vivendo em tempos comuns. Não estamos apenas em mais um ciclo de agitação política. O relógio da graça de Deus está se aproximando da meia-noite. O tempo como o conhecemos está se esgotando. Cada crise, cada abalo, cada escândalo, cada onda de engano que vemos varrendo o mundo não é um acidente. É a misericórdia de Deus soando um alarme. É um aviso final. É Deus em sua bondade sacudindo o chão sob nossos pés para nos acordar antes que o telhado desabe. A era do cristianismo casual, confortável e sem custos acabou. Deus está traçando uma linha na areia e a neutralidade não é mais uma opção. A cerca em que tantos se sentaram por tanto tempo está sendo removida. Ou estamos firmados na rocha que é Cristo, ou seremos varridos pela tempestade que se aproxima. O abalo que começou só se intensificará até que tudo o que pode ser abalado se desfaça em pó e permaneça apenas o que é inabalável. Isso nos leva finalmente à nossa esperança. E que esperança gloriosa ela é! Pois nossa esperança não está, nunca esteve e nunca estará em Washington, em Brasília ou em qualquer outro centro de poder humano. Nossa esperança não repousa em um homem, não importa quão carismático, ousado
ou aparentemente alinhado com nossos valores, ele possa parecer. Nossa esperança não está em um partido político, em uma plataforma, em uma decisão judicial ou em uma aliança militar. Enquanto os reinos deste mundo tremem e se desfaziam em escombros, enquanto os tronos de homens se revelam frágeis e passageiros, há um trono que não pode ser abalado. Há um reino que não tem fim. Nossa esperança está firmemente ancorada no nome do Senhor nosso Deus, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Quando a poeira baixar, quando a fumaça da batalha cultural se dissipar e o último trompete soar, e ele soará, não importará quem se sentou na Casa Branca ou no Palácio do Planalto. A única coisa que importará, a única questão que ecoará pela eternidade será: quem se sentou aos pés de Jesus? Onde estava sua lealdade? Em quem você confiou? Quem você adorou quando o mundo estava em chamas? Porque é em Cristo e somente nele que encontramos nosso refúgio seguro. É no seu reino que encontramos nossa verdadeira cidadania. É na sua palavra que encontramos nossa verdade imutável. Portanto, a escolha diante de nós hoje é clara e definitiva. Podemos continuar a investir nossas paixões, nossas energias e nossa adoração em sistemas e homens que estão fadados a falhar. Ou podemos nos render completamente ao único Rei cujo domínio é eterno. Podemos continuar tentando salvar uma cultura que se desintegra, ou podemos nos dedicar a proclamar o Evangelho que salva almas para a eternidade. Se esta mensagem queimou em seu coração, se o Espírito de Deus está testemunhando à sua alma que este é um chamado para você, para agora, então não o ignore. Este não é o momento para procrastinar. Este é o momento da decisão. Eu convido você, onde quer que esteja, a fechar os olhos por um momento. Se você percebeu que seu coração se desviou, que sua esperança foi colocada em coisas terrenas, que sua lealdade foi dividida, este é o seu momento de voltar para casa. Faça esta oração em seu coração comigo. Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu confesso que coloquei minha esperança em homens, em política e em coisas deste mundo. Eu me arrependo da minha idolatria e do meu compromisso. Perdoa-me por ter amado mais o conforto do que a Tua verdade. Hoje eu me rendo novamente a Ti. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor, meu único Rei, minha única esperança. Limpa meu coração, desperta meu espírito e enche-me com o temor do Senhor. Eu quero ser parte da Tua noiva, pura, santa e sem mácula. Usa-me para a Tua glória nesta hora final. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração, sua jornada de renovação começa agora. Não guarde esta mensagem para si. O alarme precisa soar. Compartilhe este vídeo não por um algoritmo, mas por obediência. Envie-o para seus pastores, seus amigos, sua família. Vamos juntos, como o corpo de Cristo, despertar antes que seja tarde demais. Porque o Rei está voltando e Ele está procurando por um povo que o espera, não na conveniência política, mas em santidade e verdade.